Olá, amigos, tudo bem? Muito obrigado por estar conosco aqui no mais edição do nosso Conexão 47, aqui pela nossa grande plataforma aqui do canal 47SC. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, por estar aqui conosco aqui. A você que está na nossa querida Rádio Conceição, muito obrigado também pela audiência. Você que está em casa, no seu carro, muito obrigado também. Você sabe que aqui nós já pedimos para você, se você aqui gostar de toda a programação, compartilhe aqui toda a programação do canal 47SC. Em qualquer plataforma, no YouTube, no Facebook, no Instagram, você encontra o canal SC47. E também no aplicativo, você pode baixar aí no seu celular e verificar toda a programação aqui do canal 47. É só procurar lá, canal 47SC, tanto na plataforma do Android como também do iOS. Muito obrigado de coração. E se você quiser falar aqui com o estúdio, o nosso querido... Como é que é o nome desse menino que está... Como? Lavino. Vamos dar um apelido desse menino. Lavino não é nome, né? Lavino. O Lalá, pronto, o Lalá tá ali, vai colocar já na tela ali o Lalá. Coloca aí, Lalá. Coloca aí o nosso aqui, o contato, que você aqui pode entrar em contato com toda a plataforma do nosso canal 47. Desde já eu quero agradecer a você que está aqui conosco, aqui verificando toda a nossa programação. Aliás, uma programação extensa feita para você aqui no YouTube. Repito, se você deixar aí seu gostei do programa, isso é muito importante. Se você puder compartilhar, nós agradecemos ainda mais. Hoje a nossa conversa, hoje eu não digo a data, nem o dia, nem o horário, porque você vai assistir essa programação no horário que você quiser, no horário que você tiver tempo. Nossa conversa empresário, político, e hoje é uma das pessoas mais importantes nesse portuário, momento. Não esquece do portuário. Esqueci do portuário também, né? Também nunca vi carregar o contêiner, mas todos os caras que é portuário. Nunca vi carregar um saco de... nunca carregou um saco de açúcar nas costas. Mas é portuário, é portuário. Portuário também. E hoje é uma das pessoas mais importantes do estado que está à frente aí desse grande projeto do governador Jorginho, que se abre mobilidade e transporte no sistema aéreo, portuário e também aquaviário. Portuário, agora sim. Tudo bem, Robson? Como é que tu tá? Nunca carregasse um saco de açúcar nas costas. Vamos lá, né? O que é portuário? É só daquele negócio do papelinho ali, né? Pô, Denise, nunca botasse um saco de açúcar. Já chegasse a carregar saco nas coisas quando nós entramos no... Tu é de 94, aquela turma nova? Não, 96. Nós 96. Entramos na antiga DOC, né? Ah, entendi. Antiga DOC, aí em 2000 que nós passamos aí na época para o conferente, ficamos até 2008, depois... Mas tu entrasse como ali? Porque a tua era técnico, não? Não, na época o que acontecia? Eu fazia faculdade de comércio exterior, e na época existia o convênio, né, entre a universidade e a prefeitura. Fosse lá para estagiar? Isso, na época o prefeito era Arnaldo Schmidt, 96, tinha 18 anos. Tinha 18 anos, 96? 18 anos. Ah, que legal. E aí foi também estou brincando aqui, não carregou açúcar, porque naquela época também já era a maioria da carga de containers. Já vinha em pré-lingadas, né? Mas não trabalhei no costado, no açúcar, mas acompanhei muitas operações. Depois fosse para o arrumador. Depois o arrumador. E sempre exercendo atividades paralelas, né, Denise? Eu tive atividade paralela no setor empresarial, representação, como professor, fiquei 6 anos na universidade. E recentemente, novamente, voltando para a atividade empresarial, né? E de 2017 a 2020 como vereador. Então, sempre com alguma atividade paralela à função da atividade portuária. Quando tu entrasse era a DOC, né? O primeiro superintendente foi o Érico Laurentino, sobrinho. Uma Entrei empresa, na época do Érico. Uma empresa, a DOC já era uma autarquia, né? Sim, era uma autarquia, depois o Jandir voltou para a administração da superintendência, né? Isso do mesmo. Município, foi isso. Isso. Aí mudou. Era a administração, a DOC, era a administração de hidrovias, uma coisa assim. Administradora hidroviárias docas catarinenses. Isso, exatamente, a DOC. Exatamente. Aí depois passou a ser a SPI, né? Superintendência do Porto. Isso. Ali já era quase uma empresa autônoma, não é? Isso. Né? Depois puxaram para a superintendência, quer dizer, ligado ao governo municipal e tal, né? Isso mesmo. E agora, bom, a gente vai entrar nisso aí, lógico, também. Depois agora querem voltar também a ter aquela independência, né? É empresa pública, né? Na realidade é uma questão de que o governo federal, a partir do momento que ele te passa uma delegação, ele quer se sentir mais seguro, né? Aqui em Itajaí eu não lembro, Denise, se aconteceu no período do Volney, acho que não aconteceu, né? Que é a transferência de recursos do caixa do Porto de Itajaí para... Tentaram, mas não conseguiram. Então, a empresa pública, ela deixa muito claro que isso não pode, que isso não é permitido. Aqui em Itajaí, eu sei que aconteceu na época que nós éramos vereador, uma transferência de uma autarquia Semasa para custeio do executivo, da prefeitura, né? Inclusive, nós somos autor de uma ação contestando isso na época. Mas do Porto de Itajaí, eu não me recordo se isso aconteceu. Ô Robson, vereador, que ano foi mesmo?
Eu fui vereador de 2017 e 2020. Fui eleito em 2016, foram 1.990 votos. Gostasse da passagem? Vamos daqui, ó. Qualquer coisa, não te preocupa. Depois a gente para, edita, corta. Aí, né? O Lalá tá ali. Tu gostasse de ser vereador? Vamos falar sério. Foi uma experiência boa. Eu gostei sim, Denísio. Senti falta, agora eu tenho uma experiência no Executivo, aliás, a minha primeira experiência no Executivo, agora no Governo do Estado, mas foram 4 anos interessantes, Denísio. Na realidade, foi tudo meio inesperado. Eu não me via na política há 10 anos atrás, né? Eu tinha outras expectativas na vida, eu queria fazer doutorado fora. E fica na vida acadêmica, né? Na vida acadêmica também. Mas na época o Porto também não vivia um momento bom, né? Nós, depois daquela greve de 2011, só fomos recuperar grande parte daquelas cargas que nós perdemos em 2011 lá em 2017, então foram 6 anos, então o Porto já não vivia um momento bom. Então na realidade fui impulsionado, né, pelo setor, não só trabalhadores portuários, mas também despachantes aduaneiros, agentes de carga que queriam um representante lá na Câmara. Então fui motivado para disputar aquela eleição, relutei um pouco, né, mas aceitei já em 2016 e acabamos fazendo uma boa votação. Boa votação, e não tem a dúvida, boa votação mesmo, né? Mas uma experiência que, na realidade, a gente vai entendendo na prática, né? As pessoas muitas vezes questionam muito a questão da função do vereador, né? Mas eu consegui, ao longo, né? Conseguimos, né? Porque a gente não consegue nada sozinho na Câmara, precisa do voto de outros vereadores para conseguir a aprovação ou não de um projeto. Mas é uma experiência positiva, tivemos muitas pautas interessantes que foram aprovadas. Eu acredito que a minha eleição em 2020 para prefeito, em grande parte, foi impulsionada, Denísio, para aquele projeto dos MEIs. Mas eu acho, desculpa ali discordar, já discordando, mas eu acho que não, que acho que a cidade, ela procura, na minha opinião, né? Tô nessa brincadeira desde 77, 78, que a gente se acompanha política e tal, mas de 77 para cá você vai colocar aí 4 nomes. Só. Olha, Amilcar Macanhã, que está fora, Jandir e Ivonei, 5 nomes. Isso mesmo. Pronto, acabou. E tu ficar 40 e poucos anos aí, 40 anos, vamos supor aí, 44 anos, 43 anos. No mesmo, que se a roda gira. Então a cidade, ela procura perfis, né? Perfis. Olha, será que é o fulano, será que é o ciclano, será que é o beltrano? Ela vai se identificando, porque ela entende. E aí os meios de comunicação vão tentando... Olha, não existe profissão de vereador. Sim. O vereador não é ad eterno, o prefeito não é ad eterno. Então é natural que assim oxigena. Procuram em você, procuram na Ana Carolina, né, que teve uma votação expressiva, né? Não posso mais deixar de não mentir, né? Você teve a Ana Carolina, que foram ver, que buscaram esse nome, procuraram se identificar, né? Mas, por questão de circunstância, foi levado a galgar o mesmo molde que aí está, né? Então a sua votação, hoje nós temos o Osmar que está despontando por aí, o Marcelo Werner, então, agora Marcelo Werner, o Osmar, você, o próprio Rubens, são nomes que a cidade vai se identificando, né? No dia a dia. Mas daí, o Robson, você foi vereador e tal, foi candidato a prefeito, fez uma votação no momento expressiva da cidade, quer dizer, são questões de circunstâncias, que não é prefeito de Itajaí hoje, são circunstâncias, né? Sim, nós fizemos uma boa votação. Eu sempre falo, Denísio, que ô Robson, o que tu faria novamente, né? Hoje a gente consegue... A vitória, ela acaba ofuscando alguns erros que você acaba cometendo numa campanha, né? Numa pré-campanha. E quando você perde, como eu perdi, por uma votação pequena, uma diferença pequena, você acaba conseguindo mensurar, analisar realmente aquilo que você realmente errou, que poderia ter feito diferente. Eu acredito que o planejamento foi fundamental para que nós não tivéssemos êxito na eleição em 2020, né? Porque eu fui candidato faltando poucos dias da convenção. Né? A Ana Carolina era candidata na época do grupo de oposição, acabou declinando no dia 9, 10 de setembro. 9, 10 de setembro. Eu fui candidato, a convenção seria uma semana depois. Quando eu fui candidato, quando eu fui alçado pela oposição, o Volney já tinha feito o evento de pré-campanha dele, que foi um evento na época do Covid, dentro dos carros, né, onde estavam todos os candidatos a vereador. Então, eu estava muito atrasado. O Volney praticamente 3 anos e meio fazendo campanha, né? E eu me preparando para uma eleição para vereador. Então, o tempo e o planejamento é fundamental, coisas que a gente tem corrigido ao longo desses tempos. Né? Por exemplo, eu fui muito cobrado na campanha, dizendo, mas tu não passou aqui, só passasse aqui agora na época da eleição, porque justamente eu não planejava uma eleição para prefeito. Com o tal do Facebook, do YouTube, do WhatsApp, as pessoas ainda querem ver, apertar a mão, conversar ainda. Sim. Denise, eu procuro sempre me policiar para não deixar de fazer as reuniões e eventos. Então, vou todo dia para Florianópolis, né, quando as agendas são lá, não sei quando
quando eu tenho que ir para Imbituba, São Francisco do Sul, mas as minhas agendas, todos os dias antes de ir para lá, eu faço pelo menos 2 reuniões de manhã. Tomo um café lá às 6h30, 7h30 da manhã, faço as 2 reuniões e quando volto também faço 2 reuniões à noite. Então, essa é a minha agenda praticamente todos os dias. E sábado e domingo a gente acaba intensificando um pouco mais as agendas, mas as pessoas, elas querem te ver. Elas querem conversar pessoalmente, elas querem fazer críticas, dar sugestões e esse... Técnico de futebol e político todo mundo é, né? Sim. Todo mundo é. Agora, Robson, voltando ainda nessa não só Sul, com as pessoas que aspiram ao cargo de ser chefe de um executivo, ser um prefeito da cidade, outros cargos e tal. Será que a gente não está colocando o poder público na vida 24 horas do cidadão? Quer dizer, tudo hoje, pensa, poder público, educação, saúde, segurança. Será que o Estado não pode ser mínimo e as pessoas gerirem a sua vida do dia a dia? E aí nós nos preocupamos muito em... Vamos lá, convenha, o sistema público não gera emprego. Sim. Não gera emprego. Quem gera emprego é o empresário do dia a dia. Será que a gente não se preocupa um pouco mais com esse setor que hoje é uma máquina muito pesada para o cidadão e esquecemos que gera emprego e renda, que são os empresários, Robson? Não, sem dúvida, Denise. Isso foi o que eu sempre defendi enquanto vereador, enquanto candidato a prefeito, a redução da estrutura de poder, né, e diminuir as atribuições, né? O município, o Estado precisa se concentrar em determinadas atribuições. E eu acredito que isso está acontecendo involuntariamente no decorrer dos anos, né? O inchaço das máquinas, né, das estruturas de poder, das estruturas públicas, precisa ser reanalisado. E é isso que nós estamos trabalhando, né? Trabalhando com o cidadão no dia a dia, em reuniões com os empresários, com as associações de classe, construindo algo melhor para Itajaí. Mas não tenha dúvida que as estruturas são muito pesadas, como é a estrutura de Itajaí hoje. Agora nós temos uma preocupação. Nós temos a preocupação com uma possível redução da arrecadação. Porque Itajaí nunca fez a lição de casa, ou fez pouca lição de casa, porque a arrecadação ela era sempre crescente. E agora nós temos uma expectativa de uma possível queda da arrecadação por 2 fatores. Primeiro, a crise do porto, a falta de movimentação portuária, já são quase 8 meses sem movimentar containers. Existe um estudo da Associação Comercial que diz que para cada container cheio movimentado são R$ 4.500 que giravam na economia. Esse dinheiro parou de girar desde dezembro do ano passado. Então esse impacto nós já estamos sentindo, né, e vamos sentir muito mais lá em 2025, quando realmente entra no caixa do município a questão do ICMS. E o outro impacto muito grande é com relação à reforma tributária. Da forma como ela está escrita hoje, da forma como ela foi aprovada na Câmara dos Deputados, ela é extremamente traumática para Itajaí. Itajaí cresceu, Denísio, por uma série de fatores. Eu não vou puxar aqui o professor Edson Dávila, porque ele entende muito mais de história do que eu. Muito bom, cara. Aliás, quando ele vem aqui, é uma aula e o pessoal aqui fica ligado. Uma aula e muita gente assistiu. Eu assisti toda a entrevista com ele. Mas assim, teve 3 momentos muito importantes para Itajaí chegar naquele momento, da forma como nós chegamos do ponto de vista econômico, de crescimento. Foi a municipalização do Porto, 95, depois 97 definitivas, 25 anos, né? O arrendamento do Porto no final da década de 90 e depois os benefícios fiscais para o comércio exterior, que foi adotado na época pelo governador Luiz Henrique. Então esses 3 momentos foram fundamentais para que Itajaí chegasse onde chegasse. Nós pulamos de 20 anos atrás, Denise, de uma arrecadação de menos de 100 milhões de reais para uma arrecadação de quase 2,7 bi. Eu tenho lá em casa ainda, vou dizer para ti, a arrecadação do município em 1996, quando o Arnaldo saiu da prefeitura, 46 milhões de reais ano. Tem lá em casa ainda. Aí, 46 milhões ano. Isso aí. Para 96. Para 2,7. Então, essa junção desses três momentos históricos foram fundamentais. Agora, nós temos um problema sério. A reforma tributária, ela promete acabar com os incentivos fiscais, que eu acho que é uma burrice muito grande. É uma demonstração de incompetência de determinados estados e municípios que defendem o contrário. Se nós temos condição, eu sempre falo que o ICMS, Denise, é o preço do Estado. O preço do Estado é o ICMS. Se eu consigo ter um ICMS... ICMS é Imposto de Circulação, Mercadoria e Serviço. Isso, Imposto Estadual. Se eu consigo colocar o meu ICMS a 3%, 4% para atrair determinada empresa, méritos meus. Competência, eu fiz a lição de casa. Demonstra porque a tua máquina é enxuta, tu pode arrecadar menos em tese que fazer ou arrecadar mais também. Então né? Essa reforma tributária, dessa questão dos benefícios fiscais, ela é traumática e vai beneficiar estados que não são competitivos, que não fizeram a lição de casa. Mas daí o sistema federativo, né? Nós temos os 3 estados do Sul que representam um percentual muito mínimo com relação ao Norte e Nordeste. Justamente. Nada contra. Nós temos 16 deputados para não para não derrubar nada contra todo mundo, que só a gente está fazendo aqui um ensaio acadêmico. Não está falando igual o Zema, né? Não, nada contra. Apesar que a fala dele foi deturpada, né? O Zema... É o tal do corte, o que o Lalá vai fazer ali contigo, vai fazer um corte ali, olha, o Robson falou isso. Mentira, o Robson falou no contexto e tal, né? Isso.
Ô, Robson, mas assim, ó, você lembrou muito bem, quer dizer, você está colocando, a gente não fez os deveres de casa, né? Mas assim, ó, a cidade de Itajaí ainda hoje, ela é uma cidade ainda que é deficitária em algumas áreas. Sim. Por exemplo, a habitação a gente sabe que é um déficit muito grande. Habitação, saúde, a estrutura é excelente. Como aqui, né? Saúde é excelente, a estrutura do município. A educação, né? Não tenha dúvida. A segurança pública, apesar de ser uma máquina muito pesada, e quem for prefeito vai pegar 95% dos servidores da prefeitura, tem quase 7 mil servidores, estão em saúde, segurança e educação. Essas três áreas, saúde, segurança e educação, essas três áreas ocupam mais de 90% de todos os servidores da prefeitura, né? Mas apesar disso tudo ainda, Robson, esse se tem, a cidade ainda ela é carente em algumas áreas, né? E para tudo tem que ter dinheiro, nada cai do céu. Por que senão, por que eu tenho que criar, um exemplo, uma secretaria, com todo respeito, não estou criticando ninguém, criar uma secretaria, quem é que chegou ali? Chegou visita, mano. Ah, visita. Mas eles aqui antigamente o Santarém vinha aqui, trazia um vinhozinho para nós, não tem mais nada. Assim, ó, a cidade ainda é carente, cara, assim, ó, de algumas áreas. Por exemplo, nada contra, pelo amor de Deus. Mas para que secretaria de habitação se eu posso chamar iniciativa privada? Que vem cá, vamos tentar fazer, vamos buscar isso. Para que eu vou contratar determinadas áreas se eu posso buscar iniciativa privada que é mais barato? Será que ainda não há uma visão de gerir a cidade que falta, Robson? Denise, eu tenho aprendido bastante, essa experiência no executivo do governo do estado tem sido bastante enriquecedora, e acho que posso contribuir bastante com o Itajaí, com essas experiências que nós estamos adquirindo lá. Assim que eu assumi, né, essa função, porque é uma função importante, Itajaí passa a ter representação política. Hoje você é secretário adjunto... Secretário adjunto de Portos, Aeroportos e Ferrovias. Denise, se nós fizermos tudo aquilo que nós temos no nosso planejamento, com recurso nós não temos recurso para fazer tudo aquilo. Entendi. Nós temos, por exemplo, na questão portuária, nós temos a obra de fundamental importância, que é a segunda etapa da obra da Bacia de Evolução. Uma obra aí para 300 milhões de reais, mais a dragagem para 17 metros. Nós temos lá na Baía da Babitonga também uma obra importante, 400 milhões de reais. Nós temos os investimentos em ferrovias, né, porque são bilhões e bilhões de reais. Então, o Estado não tem essa condição de fazer esse tipo de aporte. O orçamento da nossa secretaria é menos de 100 milhões de reais ano. Então, o que tu precisas fazer? Tu precisa buscar a iniciativa privada. Precisas buscar alternativas para fazer esse tipo de investimento. É isso que nós estamos fazendo, reunindo o setor produtivo. Denise, só para você ter uma ideia, eu converso bastante, já fiz 2 visitas no Porto Tapoá, já tive 2 oportunidades no Porto Navegante, nos aeroportos do nosso estado, né? E eu ouvi, por exemplo, de muitos desses empresários dizer que não tiveram nenhuma reunião com o governador anterior ao longo de 4 anos. Todo mundo sabe, nem prefeito teve reunião com ele, né? Não teve nenhuma reunião. E assim, e o nosso papel é justamente buscar soluções em conjunto. O diálogo, abrir o diálogo. O diálogo. Né? Então, isso tem sido feito. Nós tivemos uma reunião com o setor produtivo do Oeste. Aquele plano 1000 dele, navegante, você está esperando até hoje o plano 1000 dele. A gente vai agir com responsabilidade. Nós tivemos uma conversa de nível com o setor produtivo do Oeste de Santa Catarina. Só o fato de nós termos contratado projetos ferroviários influenciou para que essas empresas não saíssem de Santa Catarina. As empresas já estavam de malas prontas para o Mato Grosso do Sul, onde tem ferrovias, e essas empresas fazem projeto para 10, para 15 anos. Só o fato do Estado ter tomado a iniciativa de dar sequência em projetos ferroviários foi de fundamental importância para que essas empresas ficassem aqui. No outro contato que eu tive contigo, nós falamos que, na época do Luiz Henrique da Silveira, aliás, um grande governador de Santa Catarina, se abriu um debate sobre que antigamente era a ferrovia do frango, agora a leste-oeste, né? De trazer uma ferrovia lá interligando da Argentina para tentar ligar o Pacífico ao Atlântico. Isso. E agora saiu uma nota, até mandei para ti ali, de que vai se fazer essa ferrovia do Pacífico até o Pacífico, mais pelo Mato Grosso, tal. E a saída é a ferrovia, né? Ferrovia. Robson. Alguém precisa fazer. O Bolsonaro, depois daquelas greves de caminhoneiros, abriu um estudo na cidade, no Brasil, que parece que quer crescer 3 ou 4% a malha ferroviária no Brasil até 2030, se eu não me engano. Né? O Bolsonaro fez 2 marcos regulatórios muito importantes, que foi o marco regulatório das ferrovias e o da cabotagem. O da ferrovia permitindo o quê? Cabotagem é conhecido como rodovia do mar. A rodovia do mar, BR do mar, né? BR do mar. E no caso das ferrovias, qual é o nosso papel? O nosso papel é o papel de gestão. Né? Quem vai executar é a iniciativa privada. E isso foi destravado no governo Bolsonaro. Então, nós estamos contratando os projetos, foram mais de 30 milhões de reais já contratados. Né? Nós já temos um projeto da ferrovia ligando Chapecó a Correia Pinto, estamos contratando agora a Correia Pinto Navegantes. Quando eu falo Navegantes, fica mais ou menos no meio do Porto de Navegantes e do Porto de Itajaí. Ilhota. Mais ou menos. Não chega a Ilhota, mas ali para... Ilhota. 470. 470.
E também Navegantes direto aquela região ali. contratamos Araquari, o projeto de Araquari também até Navegantes, para fazer a ligação com o norte do estado e com a ferrovia e com a malha Rumo. E agora estamos estudando uma outra alternativa, Denise, que durante muito tempo ficou parada por causa daquela questão do Morro dos Cavalos, ali em Palhoça. Sei. Não adianta, nós não vamos conseguir passar a ferrovia por ali, tem aquela questão da reserva indígena, então nós estamos buscando uma alternativa através do Alto Vale, né, através ali de Rio do Sul, para ligar até o Porto de Imbituba. Então o que nós queremos ao final do governo, do segundo mandato do governo Jorginho Melo, né? Porque, vamos ser francos, nesse primeiro mandato é terminar os projetos e é utilizar o marco regulatório para fazer o processo licitatório e atrair os investidores. Mas no segundo projeto, sim, começar a execução das obras, é ligar todas as regiões produtivas de Santa Catarina, Oeste, Meio-Oeste, Vale, a todos os portos catarinenses, ligando também com os estados vizinhos, com o estado do Paraná. Já que tu entrasse no segundo momento, vamos continuar então nessa tua seara aí da questão de portos e aeroportos. Uma pergunta muito simples, três palavrinhas, só que provavelmente você acorda de manhã com essa pergunta e dorme com essa pergunta, né? Alguém já fez essa pergunta para ti? Não sei se fez hoje. E o Porto de Itajaí? Isso aí, essa pergunta de manhã, de tarde, de noite, nós respondemos... E até sonhando, né? Sonhando. Nós respondemos com tristeza vivendo o atual momento. O que momento. houve? Vamos lá, o que houve? Porque com todo o coração, eu escuto, todo mundo culpa o Volney sobre isso. Eu, pessoalmente, penso que um dos menos culpados é o Volney nesse processo, né? O que houve? Nísio, a partir do momento que tu assume uma responsabilidade... E o município assumiu uma responsabilidade de buscar uma delegação. A delegação do Porto de Itajaí é uma delegação municipal. A partir do momento que tu defende isso, ao mesmo tempo, se o Porto de Imbituba não estiver bem, se o Porto de São Francisco não estiver bem, é responsabilidade do Estado. O Porto de Itajaí está com problema, a responsabilidade é sim de Itajaí. O governo Bolsonaro defendia o processo de privatização total, privatização de toda a questão operacional e da autoridade portuária. O município pensava diferente. E meados do ano passado já se sabia que não teríamos tempo para concluir aquela licitação até 2022. Qual foi o grande erro do Volney naquele momento ali da prefeitura? Foi com relação a abrir aquele processo licitatório que veio ganhar aquela empresa chamada Cetil. Ali era o momento para ter feito uma renovação com a IPM, ter sentado com a IPM não queria, logicamente, pagar a outorga que pagava antes, e ali era o momento de ter ajustado aquilo ali sem levar isso para o mercado. Dizem no mercado, não, dizem ali na Banca Eureka, tem uma camada de bocuda. Ali tem gente boa. Não, tem gente bocuda ali e tal. Dizem na Banca Eureka que as empresas não vêm porque o custo das prendas do Porto de Itajaí é R$4 milhões mês. Isso procede? O custo para se iniciar, para se operar em Itajaí, ele é muito maior que os R$4 milhões. Então, por exemplo, uma empresa, a IPM pagava quase 5 milhões de outorga mês para a autoridade portuária. E o que a IPM falou? Né? O que é outorga? Outorga é como se fosse uma mensalidade. Uma mensalidade. Um aluguel. Para te utilizar aquele espaço ali. Entendi. A IPM dizia o seguinte, não, agora eu quero continuar, mas eu não quero mais continuar com essa outorga. O que o município devia ter feito? Devia ter feito um contrato transitório com a IPM daquele período e ser feito um acerto, um acordo justo com a IPM. Decidiu fazer um processo licitatório acreditando que viria alguma empresa operar durante um período transitório. Veio uma empresa que não tinha know-how, que não era do mercado, que não era especializada na movimentação de contêineres, fizeram um edital mal feito, com uma série de vícios, né? Não travaram o edital para que viessem empresas sérias. Acabou vindo uma empresa de fora e o mercado reagiu de forma diferente. Esse mercado, Denise, é um mercado altamente competitivo que não permite erros. Mas desculpa assim, eu vou falando que eu escutei na Banca Eureka, né? Ali na rua Olímpio Miranda Júnior, lá do ano. São 4 armadores do mundo, 4 ou 5. MSC, MESC, CGM, né? CMA, CGM e a Cosco. Esses 4 representam quase 70% do mercado mundial. Falam na reunião, mas quer dizer, não adianta, vamos sentar na mesa, vem cá, tu vais tocar onde? Tu vai tocar aqui? Isso aí. Não é assim que se conversa e tal? Bom, nós tínhamos aqui, na época era o maior armador do mundo, hoje a MSC passou. Nós tínhamos o maior armador do mundo. Então tu faz a leitura. Pô, peraí, o maior agora está do outro lado. O que vai sobrar para nós? A CMA tem contrato em determinados postos. A Cosco está em Paranaguá, né? A Cosco, eu tive já conversa com a Cosco é chinesa, né? A Cosco é chinesa e é o que tem aquela expectativa de crescer ainda mais. A Cosco, eu tive conversa com a Cosco, com a CMA, CGM, com a própria Maersk, né? Através do Aristides, com a própria MSC ali, com o Castilho. Né? A questão de Itajaí era uma questão de segurança jurídica, né? Agora, né? Vamos falar depois da bobagem que foi feita com Itajaí. Então, isso tudo, Denise, acarretou
a falta de movimentação portuária, porque o armador, nós tínhamos 6 contratos, 6 linhas operacionais em Itajaí. E esses armadores, eles queriam uma expectativa, queriam uma segurança que continuariam em Itajaí. Como essa insegurança foi gerada pela questão da Prefeitura de Itajaí, pela autoridade portuária, né, essas empresas acabaram fechando contrato com outros portos. E esses contratos são contratos de 2, 3 anos, Denise. Então, nós vamos recuperar isso sim, mas é a médio e longo prazo. Então, agora a nossa expectativa é que até o dia 25 sai definitivamente esse edital transitório. Mas se não for às 4, não adianta, não. Vai fazer. Não. Vai lá o Denísio querer operar o porto, não anda de bicicleta? Não tem como ser assim, não. Porque para operar tem que ter carga. Para nós, o negócio é o container, né? Para nós, o interessante seria que viesse uma das maiores, né? Pô, nós tínhamos a maior, ou a segunda maior do mundo. 70% do mercado está nas 4, sobra 30. 30 não está aqui, quer dizer, no dia a dia não vai ter aquela expectativa, né? E a carga tem que ser container no mundo, né, o Robson? Assim, o container é valor agregado, né? A carga geral tem sido importante, né? A gente não pode desdenhar, muito pelo contrário, tem que reconhecer o trabalho que a SC Portos fez aqui em Itajaí, porque está trazendo navios, né? O Antônio, o nome dele é o isso, Antônio, né? o Litinho, né? O João. Então, eles estão trazendo 4, 5 navios todo mês, navios de automóveis, navios de carga geral. Então, são importantes, mas é uma carga complementar. O container é que gera renda para a cidade, né? Gera valor agregado, né? Então, para nós é importante que nós tenhamos esse meio termo, né? Grande parte da nossa operação seja carga containerizada, mas também o carga geral seja interessante. O Santarém está aí? Olá, o Santarém. Aliás, tem que trazer aqui, falasse no Castilho. O Castilho é uma pessoa, uma sumidade na área, né? Vou conversar com o Castilho. Viu, Santarém? Coloca na pauta aí para a gente conversar com o Castilho aí. Ô, Denísio, e nós não podemos existir durante determinado tempo, aí, durante esses 6 meses, 6 primeiros meses do ano, houve um contrato transitório com a IPM, com a Maersk. E você vê como esse mercado é coisa. A Maersk, que era primeiro, segundo armador do mundo, não conseguiu ao longo desses 6 meses trazer uma linha operacional. Mas a Maersk está em Itapuã, né? A Maersk está em Itapuã, ela tem uma participação no Porto. Eu vou fazer uma pergunta de um tolo aqui, ali no bar da Bete ali. Mas para que eu vou para Itajaí se eu posso ir para Itapuã? Qual é a diferença? Mas a localização... Só para agradar lá o... Não, mas é estratégico. Itajaí está muito bem localizado, é um porto estratégico, né? Porque grande parte da nossa carga vem do oeste catarinense. E a diferença de Itajaí para Itapuã... a rodovia lá é diferente. Então, são 4, 5 horas a mais de caminhão, isso acaba pesando também. Então, além da questão da estrutura logística, infraestrutura logística, em termos de retroárea, Denise, nós não devemos nada para ninguém a nível Brasil. Então, aqui nós temos uma estrutura montada para receber carga reefer, vários terminais portuários... E a mão de obra aí, a mão de obra através... dos sindicatos, o que mais está sofrendo nesse período, né, Denise? Porque mas é uma mão de obra boa, qualificada, a máquina roda, né? A mão de obra é uma mão de obra qualificada. Quer dizer, quando a gente vê um equipamento, por exemplo, um equipamento de 30, 40 milhões de reais, um portainer, é operado por um TPA. Então, cara, precisa ser bem qualificado e nós temos uma mão de obra bem qualificada. Alguns agora estão trabalhando em Navegantes, né? Nesse período, com contrato de vínculo empregatício. Mas é o que mais sofreu durante esse período. São praticamente, desde dezembro do ano passado, tiveram as suas rendas diminuídas em quase 90%. Ô Robson, a cidade de Itajaí sempre teve esse tripé, né? Porto, pesca e construção naval, desde a década de 80 foi isso, né? Porto, pesca e construção naval. Na década de 80, mais construção naval. E pesca também, depois o porto. Depois na década de 90, mais porto, pesca e construção naval. Ao que parece agora, a construção naval está ressurgindo aqui na cidade de Itajaí. Porque isso é fundamental e importante. Não tem como, ou é possível, esse setor tão importante da construção naval, não é substituir, mas trazer os recursos que a cidade precisa, o que não está vindo da atividade portuária? Denísio, uma grande pergunta, mas vamos lá. Por que Itajaí, por que Santa Catarina atraiu a construção naval? Por uma série de fatores. Primeiro, nós temos aqui um rio, e aqui eles têm condições de se instalar, mas também, em grande parte, graças a benefício fiscal. Existe um programa, que, se eu não me engano, é Pronáutica, que é um programa de incentivo fiscal que o Estado de Santa Catarina fez, se não me engano, foi em 2011, para a atração dessas empresas para Santa Catarina. Então, as empresas estão aqui porque nós temos mão de obra qualificada, porque nós temos localização estratégica, mas também porque nós temos benefício fiscal. Eu defendia durante a campanha, Denísio, algo... modesta à parte, né, porque eu não vou querer comparar um projeto como é o projeto do governador, Universidade Gratuita, mas eu entendia que nós precisamos qualificar melhor os nossos profissionais aqui em Itajaí, dar oportunidade para os nossos. Nós sabemos, por exemplo, que a construção naval, e está lá escrito, já foi desenhado, já está planejado, que a construção naval deve gerar, nos próximos anos, cerca de 2.000 empregos diretos.
É isso que está sendo vendido, ventilado e conversando com os empresários de setor, é isso que eles falam. Pô, se vai gerar 2.000 vagas, por que não vamos capacitar e preparar os nossos para que os nossos, os itajaienses, possam ocupar esses espaços no mercado de trabalho? Eu conversei recentemente com um grande empresário de Itajaí do Construção Naval, ele estava empregando esse ano cerca de 400 novos empregos. Perguntei para ele, quantos serão de Itajaí? Poucos. Grande parte da mão de obra que ele vai empregar vai vir de outros estados. Então, nós precisamos fazer a lição de casa. E aí vem sim um papel do poder público. O poder público tem informação e precisa qualificar. É isso que o governador Jorginho Melo, por exemplo, está fazendo com universidade gratuita. Deixa eu te falar uma coisa para ti. Você me lembrou o vereador saudoso, vereador Zeca Mendonça. Isso aí. Zeca Mendonça foi vereador em Itajaí, quer mais água? Ô, Santarém, traz água aí, Santarém? Peraí, o Santarém, depois que namorou, começou a namorar, tá deixando de desejar. O vereador Zeca Mendonça foi vereador pelo PSL naquela época. Olha só, antes do Bolsonaro, PSL, vereador para as escolas técnicas. Sempre defendi o seguinte, e hoje nós temos aqui a FEAP, que com todo carinho poderia ter esse papel. Temos aqui o Instituto Federal aqui de Educação de Campo Federal e também tem a própria universidade pública, a Universidade da Univale. Tem que fazer parceria com a iniciativa privada. É aí onde vem o papel privado, né? Nós precisamos, uma FEAP, ela tem que ser uma secretaria, um espaço estratégico e trazer o investimento privado para que nós precisamos qualificar os nossos. Mas hoje nós temos o Instituto Federal de Educação também, que pode agregar isso. Quem sabe você pode fazer buscar essa ponte aí através do governo do estado também. Um abraço para o nosso querido, a família do nosso querido vereador Zeca Mendonça. Você que está na Rádio Conceição 105.9, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela audiência. E hoje a nossa conversa é com Robson, não é Robinson, é Robinson, tem um I ali. Robson Coelho, tem um I, né? Robson José Coelho. É Robson de Pobres. Robson de Pobre, tá, até parece. Ô Robson, deixa eu te perguntar uma coisa para ti. Nós falamos muito aqui em Porto e tal, assim, que tem essa vocação. Mas a gente não pode esquecer o outro modal da carga também, que são os aeroportos, né? Sim. No dia a dia. Itajaí, nós temos o aeroporto de Navegantes, Joinville, Florianópolis. São os privados. São os privados, são os maiores também, né? São. Maiores. Nós temos no estado... Desculpa, Denise. E esses lá para o oeste, lá não dá para incentivar também? A questão dos aeroportos é uma mola propulsora de investimento e atração de empregos. Quando nós assumimos, no dia que eu conversei com o governador Jorginho, que ele passou essa missão, foi no dia 12 de março, que eu estive na Agronômica conversando com ele, e ele passou todas as metas que nós teríamos que alcançar enquanto secretário, né? E uma das metas era deixar todos os aeroportos de Santa Catarina em condições operacionais para 2024. E nós vamos cumprir essa meta. Hoje Santa Catarina tem 21 aeroportos. Quanto? 21. Sendo 3 para iniciativa privada, que é Joinville, mas são aeroportos concessão para iniciativa privada, Joinville e Navegantes CCR, Florianópolis e Zurique, e existem outros aeroportos, uns subdelegados para os municípios, tem aeroporto em Caçador, tem aeroporto em Chapecó, tem aeroporto Aí é para aviãozinho pequeno, né? Para aviões menores, mas eles têm uma função estratégica. O caso agora do aeroporto de Blumenau, aeroporto Quero-Quero. Depois de muitos anos, o Estado está aportando agora 7 milhões de reais para deixar aquele aeroporto em condições operacionais. Inclusive vai ter voos agora durante o Oktoberfest. Entendi. Vai ter voos durante o Oktoberfest. Gente vindo de São Paulo, de Curitiba, para curtir a festa. Então, além da questão econômica, tem a questão social do aeroporto. Por exemplo, você que participou ativamente da caso da enchente de 2008, por onde chegavam os mantimentos? Tem a dúvida. As dúvidas através dos aeroportos. Então tem uma função estratégica. Hoje até uma cirurgia de um transplante de órgão tem que ser urgente, né? Então nós temos 4 aeroportos. Mas deixa eu te perguntar, o que o Jorginho um dia acordou, sonhou com isso? Que não, tem que, porque, sinceramente, porque nunca se falaram sobre isso. Não se falava mesmo. Não se tinha essa preocupação. Até os portos, tudo bem que nós estamos no meio. Agora, a ferrovia, estou dando aqui com exceção do governador Luiz Henrique da Silveira, e também quero dizer aqui com a mim também, e aeroporto, agora, o que aconteceu? Caiu do... Pode trazer aqui, nós tínhamos aqui, desculpa, ele não vai aparecer aqui porque... Pode trazer aqui. Eu tenho um assessor, não dá, né? Vamos contratar aqui. Muito obrigado. Pode aparecer Muito obrigado. Muito obrigado. Pronto, viu? Muito obrigado, viu? Quando o governador criou a Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias, foi justamente para dar protagonismo a essas funções importantes. Antes elas estavam lá dentro da Secretaria de Infraestrutura. E tu sabes que quando... Era só uma mesma cadeira. Era um apêndice. Então, assim, quando chegava lá um prefeito, o prefeito não ia falar de porto, nem de aeroporto, nem de ferrovia. Entendi. Ele estava lá para cobrar asfalto.
para asfalto, novas vias. Então, dar essa autonomia para esses setores foi muito importante. Né? Só para completar ali, hoje nós temos 4 aeroportos, né? 4 cidades que não estão com o aeroporto operando, que nós temos obra lá prevista, que é Forquilinha, o Dionísio Cerqueiras, São Joaquim, que tem o impacto do turismo, e São Francisco do Sul. Então, são os 4 aeroportos que faltam ainda nós darmos condições. Também tem um pequeno lá? Tem aeroporto. E ainda tem 22 aeroportos totalmente privados. Nós temos 2 aqui na região. Nós temos Porto Belo? Um que é em Porto Belo, né, que é o Costa Esmeralda, que é um aeroporto estratégico para a nossa região, grandes investidores vêm por ali, e também tem um aeródromo, eu digo que é em Itajaí, eu tenho dúvida se é em Itajaí ou Brusque, está no papel que é Brusque, né? Tu sabes, ali no Limoeiro, né? No Limoeiro, né? No Limoeiro tem essa discussão que está praticamente na divisa, né? Mas ali tem um aeródromo também, uma pista de quase 1 quilômetro, então também é um aeroporto estratégico. Então tem crescido bastante, Denise. Deixa eu te falar, eu até anotei aqui, mas esqueci de perguntar, voltando à questão da atividade portuária e tal. A cabotagem. Cabotagem, para quem é uma lei como eu, em poucas palavras, pega a carga de Itajaí e leva para o Recife. Quer dizer, Isso. o navio pequeno que faz o transporte. Em vez de botar 10 caminhões que vai para o Nordeste, vai pelo mar. Não existe essa oxigenação aqui no estado, Robson? O estado tem sentido bastante o reflexo. Por exemplo, em Imbituba, nós trabalhamos praticamente só com a cabotagem. Uhum. Né? As cargas do sul, do Rio Grande do Sul, operam pelo porto de Imbituba para o transporte e cabotagem. Navegantes e Itapoá também já operam, tem linhas de cabotagem. Nós tínhamos aqui em Itajaí também 2 linhas de cabotagem, nos bons momentos nossos aqui, 2021, 2020, tínhamos 2 linhas. Então a cabotagem tem crescido bastante, principalmente depois do marco regulatório. Antes só podia ter embarcação nacional. O marco regulatório ele abriu para outras embarcações. Então aquela embarcação que não servia mais para o transporte de longo curso serve agora para o transporte de cabotagem. Então cresceu bastante, vai crescer mais e precisa ser intensificado. Mas é uma alternativa muito interessante, né? Nós temos linhas, por exemplo, que saem, por exemplo, daqui de Santa Catarina, passa lá por Santos, vai até o Nordeste, vai até Manaus, né? Se aproveitando lá da Zona Franca de Manaus. Depois faz o retorno com as cargas de lá. Então, nós chegamos a movimentar aí cerca de 400, 500 containers em média por navios de cabotagem nos bons momentos. Em Santa Catarina tem crescido bastante os números. Mas há espaço para crescer ainda mais? Sim. Na realidade, Denise, hoje nós temos os dois portos privados no estado, Portonave e Itapoá, 2 portos públicos do estado, que é Imbituba e São Francisco do Sul, e o Porto de Itajaí, né? Laguna está sem condições de operação por uma questão de dragagem, de canal de acesso, né? Aí nós estamos fazendo os estudos, mas é uma questão. O Moisés, o antigo governador, vendeu uma expectativa bem diferente da realidade com o Porto de Laguna. Mas hoje nós estamos com os nossos portos próximo do limite da sua capacidade, os portos que estão operando. Então, nós precisamos de Itajaí novamente. Então, Santa Catarina, para continuar crescendo, porque Santa Catarina bateu esse ano o recorde de exportação e de importação. Precisa de Itajaí. Aquela proposta do DESC, que o DESC teve aí, trazer a linha de fazer uma parceria com o Santos, não saiu do papel? Aquilo ali era uma papagaiada. Aquilo ali foi para promoção política, gerou expectativa numa cidade que já estava sofrendo. Santarém é falador, né, cara? O Santarém falou para mim de que... Santarém é falador, não posso dizer. Santarém não... o Santarém é falador, também assim, ó, que por ele não veio navio... O Santarém é falador. Não veio navio porque não foi publicada a portaria do Marcelo Sodré ainda. Acho que assim que for publicada a portaria do Marcelo Sodré, coisa do Santarém. Santarém é falador, quem atrai a carga, quem movimenta a carga é a iniciativa privada. Claro que é, tá certo. Então não tem como... O governo não pode nem se meter nisso. Como é que o Porto de Santos, o governo de São Paulo vai chegar para o armador e dizer assim, olha, sai daqui, vai lá para Itajaí agora, que nós temos uma parceria lá com o Décio Lima. Poxa, é brincar, é um deboche, é um tapa na cara das pessoas que estão sofrendo hoje, né? Mas assim, Denise, a gente deixa as diferenças políticas, ideológicas de lado e não é o governo que eu votei, e não é o governo que eu acredito, mas nós estamos com expectativa que no próximo dia 25 esse edital transitório seja lançado. E aqui para nós, você já sabe quem vai participar, né? Se vocês têm informação privilegiada lá em Floripa, né? Antes de chegar para Itajaí, o cara para lá no aeroporto de Floripa, vai até a Agronômica, toma um cafezinho e tal, já sabe, nós né? Nós conversamos com alguns operadores. Né? Assim, no edital de longo prazo... longo prazo, tu fala é 2 anos. Não, o edital de longo prazo... De 30 anos. De 30 anos, 35. 35 mais 35, 35 mais 35. Vários demonstraram interesse. Grandes armadores, desses 4 que nós falamos, 3 deles bateram lá na porta e disseram que tem interesse. Mas tem que ser um dos 4, né? E aí o que acontece? O edital transitório ele não pode ser travado. Tu precisa dar condição para que o armador que vença o transitório ele tenha uma condição especial, respeitando logicamente a lei de licitações, no edital definitivo. Então da prova de títulos, né?
Tu tem aqui, ó, tô aqui já. É isso aí. Por exemplo, todo investimento... Mas quem é que vai fazer esse edital? É o Brasília ou é aqui, Itajaí? Não, aí é que tá. Diante de tudo que nós vivemos aqui em Itajaí, os acontecimentos, o governo federal tirou essa condição de Itajaí fazer esse edital e vai fazer por cima, através da agência reguladora que é a ANTAC. Nem é o governo federal, é a ANTAC, que é uma agência reguladora, que são cargos técnicos. Sim, eles que vão fazer o edital de licitação. Então, a nossa expectativa lá na Banca Eureka, a Eureka lá sabe tudo. Sabe tudo, o pessoal sabe. Lá na Banca Eureka dizem, né, de que o que está travando é a manutenção da superintendência. É possível, neste edital aí, ser discutido, reformulado, algo sobre a superintendência do Porto? Eu acredito que a outorga vai diminuir consideravelmente, porque o investidor está batendo lá no governo federal e está dizendo, olha, eu até tenho interesse em Itajaí, mas essa outorga não paga. Então, a outorga seria o aluguel, ó, para pagar esse valor. Então não duvide que uma parte dessa conta sobre para o município em termos de subsídio. Se quiser, né? O município talvez tenha que assumir essa responsabilidade. Já que tu não queres ter autoridade portuária pública, então é na alegria e na tristeza. Entendi. É no bônus e no ônus. Então pode ser que assuma aí uma parte daquele custeio. Ô Robson, claro, a gente falou aqui em sonho, né? Tudo, não é que é sonho, mas sonho com realidade. Porto, aeroporto, ferrovia, mas a economia do Brasil está nas rodovias. Santa Catarina não é diferente, né? Sei que não é a tua secretaria, mas há já uma discussão para melhorar aí os acessos, quer dizer, fazer outras ligações na região. Sei que o anel viário de Florianópolis, que aliás, que eu vi, está ficando muito bonito, mas também entre Itajaí, entre Joinville e também Itajaí e Balneário Camboriú, também tem que nascer já outro anel viário. Já existe essa conversa, Robson? Denísio, eu não vou precisar um número exatamente, mas aproximadamente um estudo que foi feito pela Fiesc em 2022 apontava que cerca de 70% das nossas rodovias estaduais elas estavam em estado precário. Então, o governador Jorginho Melo, é aquela história do Pix, que fizeram promessa e não vão conseguir entregar, o governador Jorginho Melo acabou conversando com todos os prefeitos do estado de Santa Catarina, fez esse Santa Catarina levado a sério, foi praticamente em todas as regiões do estado, justamente para definir o que era prioridade. Né? Não é sonho, é o que era prioridade e aquilo que é a realidade. Então, o governo do estado vai investir 1,3 bilhões de reais para recuperação, manutenção das nossas rodovias estaduais, e nisso consta a nossa Antônio Raia, a nossa Jorge Lacerda também. Mas, assim, para esse ano, aqui na nossa região, nós temos a previsão do início das obras, as duas alças, né, da Antônio Raia aqui, que é uma obra que era uma demanda antiga da nossa região. Isso já é um compromisso do governador Jorginho Melo. Ô Robson, e só se colocar também nesse tópico aí, a planta, claro, tudo é sonho, mas você que está lá juntamente com o governador pode até, de repente, contribuir. Tem que ter ali, ó, entre um outro acesso entre Blumenau e Brusque, ali, para não... As pessoas precisam vir aqui na BR-101, né? Ali pela Itaipava, pelo São Roque. Falando do retorno. Isso, outra ligação ali, né? Porque a nossa economia está ali, né? O Volney, nesse plano, esqueci o nome do plano do Volney, aquele que buscou dinheiro do BID, lá do Banco Mundial, né? Não, da Colômbia. Fomplata. Bolívia. Da Bolívia. O Volney tem um projeto, até tem que perguntar como é que está lá ainda, de fazer uma nova rodovia entre Jorge Lacerda e Antônio Raio, ali pelo Tatu ali. Sim. Ali pelo Jeff, pelos Pereira ali direitinho. Tem que ter outra visão. A cidade só cresce onde o sol desce, né? Tem que ter essa outra ali, para a gente tirar esse gargalo aqui da 101, né? Denísio, tem um número, né, de veículos, né, o crescimento populacional também aqui da nossa região, nós estamos chegando no limite, nós estamos estrangulados. Nós temos 210 mil veículos registrados em Itajaí, nós temos 220 mil habitantes, então, quer dizer, um veículo para cada habitante. Se for analisar qual foi a grande obra de Itajaí nos últimos 30 anos, mas se não me engano foi a Contorno Sul, obra mesmo de grande impacto. A gente tem feito obras, o governo tem feito obras pontuais em ligação entre bairros, mas uma obra de grande impacto. Faz muito tempo que nós não temos. E aumentou consideravelmente a população, o número de veículos. Então a população, acho que nós precisamos... Tem uma frase que eu uso muito, Denise, é que Itajaí precisa de mais ousadia. Uma ousadia com responsabilidade. Desculpa, mas como é que a gente vai ter a ousadia de pensar no futuro se as pessoas hoje só olham no umbigo? Olha, eu te apoio, mas se tu arrumar um emprego para o A, B ou C, eu te apoio, mas isso é a história do ponto de ônibus.
Sabe a história do ponto de Ninguém ônibus, quer né? o ponto na frente da sua casa. Todo mundo quer um ponto de ônibus perto da sua casa, mas ninguém quer na frente da casa. Sim. Né? Assim, ó, então, a gente tem que parar. E assim, quem está na liderança tem que parar de pensar a cidade um pouco mais para frente. Da 20, 30. Eu me lembro que em Joinville tinha um plano 2050. Os empresários em Joinville, quando eu fazia programa de televisão lá, eles sentavam e discutiam o que a cidade quer para 2050. E a gente tem que começar a discutir isso. E aí, para puxar isso, eu gosto de graça Tem pessoas que eu gosto de graça, assim, ó. Gosto muito dessa menina da Associação Empresarial Itajaí, a Gabriela, é um exemplo. Um grande cara, trabalho. assim, ó, eles têm que chamar a discussão. Não, peraí um pouquinho. Tu quer ser alguma coisa, mas tu tem que pegar isso daí. Os empresários têm que participarem no dia a dia, né, Robson? Denise, nós estamos discutindo agora um projeto muito ousado lá no governo do estado. Devemos abrir um processo licitatório já nas próximas semanas para a contratação de uma atualização de estudo com relação ao que eu digo que vai ser um futuro econômico de Itajaí, uma grande alternativa econômica de Itajaí. Como você falou, Itajaí cresceu muito graças à atividade portuária, à construção naval, construção civil, à pesca. Nós precisamos evoluir na questão do turismo, nós precisamos evoluir na questão da tecnologia. Tem lá o Distrito de Inovação, inclusive estive lá na última semana lá visitando. Existe ainda aquilo lá? Existe, o esqueleto está pronto. Faltava o acesso, que era uma responsabilidade da prefeitura. Mas nós estamos discutindo, e esse não é projeto do Robson não, viu, Denise? Porque isso aí o prefeito também sonhou, o Fábio sonhou, o Juscelino do Porto sonhou, tem muita gente que sonha, que é o projeto da dragagem montante do Rio Itajaí-Açu. E nós estamos discutindo. Você tem agora, Denise, existe um projeto que tem sido discutido aí, esse projeto da questão do terminal de combustível. Eu entendo perfeitamente. Maruí ali. De Maruí, perfeitamente a questão da população, porque a minha mãe morava ali próximo, ali no São João, e ninguém quer ser prejudicado no seu dia a dia. Mas é um projeto que envolve quase 350 milhões de reais em investimento. Existem outros 2 grandes projetos também na fase ensaiando para se instalar em Itajaí. É geração de emprego, de renda, de oportunidade. É o que a gente não pode ficar na mão só de uma atividade, como, não há nada, o Porto não está bem, a cidade toda paga o preço disso, né? Denise, o Porto representa 60% da cidade, da economia da cidade. Né? Pô, que bom que nós temos atividade portuária, nós precisamos buscar alternativas. Nós tivemos a enchente em 2008 que deveria ter servido de exemplo, porque em 2008 nós já ficamos 2 anos sem porto. Depois nós tivemos outra enchente em 2011 que prejudicou novamente. Depois nós tivemos a perda de linhas operacionais. Então nós precisamos buscar alternativa. O porto vai ser sempre a atividade principal, né? Independente do prefeito futuro, vai ser sempre a atividade principal. Nós precisamos buscar alternativas econômicas. Esse projeto já foi ensaiado muitas vezes. Na época, em 2010, o Luiz Henrique chegou a fazer algum investimento nesse tipo, mas parou. Então falta coragem, ousadia. Esse é um projeto que se paga. Qual que tu está falando? Terminar O projeto da dragagem montante. Ah, da dragagem, sim. Dá... Começou com essa discussão com o Luiz E Henrique. resolve 2 problemas de uma vez só. Resolve um problema econômico, de geração de emprego, de oportunidade, e resolve de uma vez por toda a questão do problema das enchentes de Itajaí. Se for dragado, isso... Conversando? 2008 teve a enchente, 2009 teve a dragagem aqui do trecho do canal de retificação. Já não tivemos impacto? Dizem que contribuiu muito aquilo, né? Aliás, que é uma coisa que todo mundo entende do tempo, mas especialistas aqui são poucos que se tem, né? Então nós estamos fazendo uma construção com a prefeitura também, Denísio, que a prefeitura também tem participado desse processo. Com a Secretaria da Defesa Civil, o Coronel Armando também. Mas o projeto JAICA lá de, olha só que nós estamos ficando velho, de 83, né, JAICA, o projeto a mim contratou esse projeto e esse projeto foi aventado na enchente de 2008, que se teria mais um canal de retificação sendo lá de baixo, lá de Luiz Alves, por ali, ou da região ali, até Pissarras. Pessoal, sim, o projeto JAICA é muito interessante, inclusive eles estiveram visitando novamente o governo do estado, cerca de algumas semanas atrás. Mas tu pega lá, hoje, isso aí é o estudo que diz, né? É um estudo que não foi o Robson que fez, não foi o atual governo, é um estudo antigo. Hoje, por exemplo, até a ponte ali da BR-101, aliás, uma ponte baixa, né? A ponte era para ter sido muito mais alta quando foi feita. De Brusque até a ponte foi dragado no Luiz Henrique. Não, o Luiz Henrique dragou. Tu está falando do Itajimirim. O Itajaí-Açu, estou falando do Itajaí-Açu. Ah, tá. O Luiz Henrique dragou, mas assoreou. Então, sim. Na época, mas foi o Itajimirim que não o Itajaí-Açu. Não, mas o Itajaí-Açu também houve a dragagem. Não sabia disso. Isso, a dragagem até lá, um pouco depois da T-Porte, houve uma dragagem também. Então hoje, Denise, uma profundidade média do rio Itajaí-Açu até a ponte de 7 metros. Uma dragagem média. Se tu for analisar, tu vai levar isso a 10 metros, olha quanto de terra tu vai tirar. Mas assim, por que mas isso é uma conversa de governo ou é uma conversa de Estado? São duas coisas. Isso é uma conversa. Assim, porque isso tem que. O projeto JAICA é de 83, já faz lá mais de quase 40 anos. Isso devia ter sido continuado, não? Sim.
É aquele negócio, né, Denise? Infelizmente, tem muita gente que olha só o período do seu governo, não olha um futuro, né? Quando a gente está falando de ferrovia, de repente não é nem o governador Jorginho Melo que vai gozar politicamente desses projetos. Claro que não. Então, a questão da dragagem, o payback que se calcula, o tempo de retorno de investimento, cerca de 3 anos. Então, 3 anos, você não vai pintar para o meu governo, vai pintar pro hoje a cidade de Itajaí hoje é uma... Não vou falar aqui uma besteira assim, mas assim, não seria uma cidade portuária, é uma cidade de logística, né? Cidade de logística. Não é portuária, tem um porto, mas acima do porto tem várias empresas de logística do dia a dia que fazem essa operação. Eu digo que Deus abençoa a nossa cidade, né? Abençoa todo dia e abençoou muito quando nos deu um rio. Um rio que tu podes explorar comercialmente falando, podes explorar para o desenvolvimento da cidade. E nós podemos explorar muito mais, Denise. Cabe muito mais empresas a montante do rio Itajaiaçu. Né? Cabe muito mais negócios. Então, é geração de emprego, de oportunidade. Vamos aqui deixar registrado aqui, professor Edson Dávila, no seu livro, disse que antes de ter a cidade nós já tínhamos o porto. O porto lá, né? Antes de ter Itajaí já existia o porto. Né? Você sabe quanto é que era a profundidade do rio quando o nosso porto começou? Não me lembro. 5 metros. Não sabia disso. 5 metros de profundidade. 5 metros ali? Isso que me contou foi o Marcelo Salles, o antigo sabia. superintendente do porto. Aí, quando o Marcelo assumiu aqui, quando o Marcelo veio para cá, naquela época da antiga Codesp, eles fizeram um estudo para passar para 7. Aí passaram para 7. Hoje está aqui, menos quantos? Hoje, 14. Menos 14? Até 14, né? 13,5, 14 metros. Hoje existe Acho que tem a praga de uma pedra ali que não tem jeito ali. Não, tem sim. O problema hoje é o Palas. O que é Palas? Palas é aquele navio que afundou há muito tempo, tem um casco ali. Rapaz, tem um menino que tem um canal no YouTube aqui, que ele fez uma matéria ali, não sei, acho que é um portuário, né, que fez uma matéria, ele tem um guri que fez uma matéria no canal desse, cara, disse que tá ali, né? Tá ali. E foi da época da guerra, se não me engano? Foi, se não me engano, é 1897. O professor Edson vai saber melhor que eu, mas se eu não me engano foi de 1897. Mas tu já deveria saber disso, que tu tivesse maluco pro professor Edson, fosse aluno dele. Pô, ele me ensinou bastante. Tu fosse aluno dele. Eu aprendi bastante com ele. Ô Robson, e o futuro de Itajaí, Robson? Nós estamos hoje gravando esse programa em 2023, ninguém sabe quando é que o pessoal está assim. E o futuro de Itajaí? Para onde é que vai? Denísio, Itajaí vive hoje, nesse momento, talvez o momento mais difícil da sua história. Né? Esses quase 8 meses sem operação no Porto de Itajaí causaram cicatrizes no futuro da nossa cidade. Nós temos o futuro impacto da reforma tributária, nós temos muitos desafios para Itajaí. Eu sempre digo, Denísio, e eu não estou puxando sardinha para o meu lado, porque isso aqui não é campanha, isso aqui é pré-campanha. Talvez nem pré-campanha, né? Nós não estamos nem falando de pré-campanha. Mas eu digo que o próximo prefeito de Itajaí ele vai precisar ter algumas qualidades, Denísio. Primeira qualidade, logicamente, não vamos ser francos, né? Tu precisa ter popularidade. Ninguém vai ser prefeito de Itajaí sem popularidade, senão nós buscávamos um executivo e colocávamos a caneta na mão dele. Então, tu precisa ter popularidade. Mas tu precisa ter conhecimento, Denísio. Precisa ter muito conhecimento, conhecer a história da cidade, conhecer as expectativas da cidade e ter uma capacidade de ajuntamento, uma capacidade de unir a cidade de Itajaí. Hoje a cidade de Itajaí está totalmente desunida. Eu falo da desunião, não é só da classe política, das entidades de classe também, seja laborais, sejam patronais. Mas isso aqui que é... A cidade está muito distante. Eu deve estar no ar aí um programa que eu gravei com o Jorge Goethe aqui. O Jorge Goethe, eu gosto dele de graça, né? Assim, ele disse que nós é que estamos muito negativos, cara. Também. A gente tem que mostrar as coisas positivas. Assim, precisamos vender melhor a nossa cidade. Poxa, claro, hoje a construção civil de Itajaí não tá indo de vento em popa, né? Assim, o TIC médio salarial em Itajaí hoje não é baixo. Sim. Não é baixo. E aí, me deram uma aula uma vez, um dia eu fui criticar. Criticar que... Para que aquela delegacia da Receita Federal ali? Onde foi criticar? Natural. Todo mundo gosta de criticar de tudo e tal, né? O cara diz, mas tu não sabe a importância que tem para Itajaí aquela delegacia da Receita Federal. Por quê? O empresário do setor e tal. É aquela delegacia que facilita as empresas instalarem em Itajaí, gerar emprego e renda, ninguém falou do ISS. Então, é que nós não conhecemos a nossa própria cidade. E falar mal é tão fácil, né? Denísio, eu sempre digo que eu não quero perder o meu senso crítico, porque a crítica é importante. Mas tu conhece a história da minha família? Claro. Meu pai foi comerciante aqui por 57 anos em Itajaí, na Hercílio Luz. Né? Foi talvez um dos primeiros desbravadores do comércio de Hercílio Luz. Né? Mas olha só, esses 57 anos, o meu pai, para vender, ele tinha que falar bem do negócio dele. Claro. Ele precisava falar bem. Você já imaginou chegar lá o Ronaldo, que trabalhava com o pai, se ele chegasse na Hercílio Luz e começasse a dizer que a loja era ruim, que vendia produto ruim, não ia atrair cliente? Então, muitas vezes, nós estamos fazendo isso com a nossa cidade.
Nós estamos propagando notícia ruim. Ele que fala mal ainda, que devia falar bem. Então, assim, ó, a crítica é importante. A crítica é para te poder cobrar uma cidade melhor, criticar quando a cidade não vai bem, mas a gente tem que tomar cuidado que a notícia ruim ela se espalha. Quando tu faz um vídeo falando que o Porto, que é a principal empresa da nossa cidade, a principal indústria da nossa cidade, de repente o Porto é ligado com coisa ruim, com tráfico de drogas, com isso, que foi manjetão, tal, ela vai chegar naquele cara que estava pensando em vir para uma licitação aqui em Itajaí. O cara da Costco, que está lá do outro lado do mundo, o cara da CMA, que está lá na França, né? O cara da MSC, que de repente está lá na Espanha, o cara da Maersk, que está lá na Dinamarca. Todas essas empresas têm um tal do compliance na empresa. Compliance. Não vou, amigo. Eles não querem vincular a imagem da empresa deles. Tem um caso, Denise. Até porque a mídia depois cobra, ó, tu tá envolvido nisso, não? Essas empresas têm uma preocupação grande com a imagem, né, Denise? Tu lembra, né? Porque tu já era advogado do sindicato na época. Eu perdi um amigo trabalhando, né? No Porto, não sei se foi em 2019 ou 2018, o Celcinho. Sim, claro. Morreu no serviço de obra de desova, morava ali na Almirante Barroso. O presidente mundial da Maersk veio aqui prestar condolências para a família. Tu vê só, né? Presidente mundial de uma empresa que era, naquele momento, a empresa com o maior número de navios no mundo, o número de contêineres e terminais portuários. Presidente mundial da Maersk. Sueco? Dinamarquês, né? Dinamarquês. Não sei qual era a nacionalidade do presidente, mas a Maersk é dinamarquesa. Então veio para cá. Então eles têm uma preocupação com a imagem muito grande. Então eles não querem ligar a imagem dele onde tem corrupção, onde tem gente que fala mal da cidade. Então assim, a gente tem que criticar, e tu sabes que eu sou crítico, eu critico natural, bastante, né? Mas tu tem que tomar cuidado tom. Nós entramos num tema agora que é interessante para quem está em casa assim, tá assim. A críticas e a crítica e o poder da... É tão difícil dizer não. Não. E estava vendo um programa agora, um amigo, o cara foi para a França, o cara falou em francês, então dá para tirar uma foto aqui para mim? Disse, não. O cara não boa e tal. Cara, se fosse o brasileiro dizendo não para ti, o cara queria brigar contigo, porque não gosta de mim. A gente sabe no dia a dia, acontece isso. Mas assim, há várias formas de fazer a crítica e a crítica. Olha, mas tudo tem um limite, o tal do bom senso. E nós estamos ultrapassando o limite do bom senso a partir do momento que a gente começa a mostrar assim, não, o que eu falo, eu estou criticando o Robson, mas eu posso prejudicar a família dele, o sogro dele tem um comércio, a filha dele na escola. A gente não sabe o dano que a gente pode causar. Claro. Mas isso tem que voltar, Robson. Assim, tem aquela teoria de água mole em pedradura, tanto bate aqui de fula. A gente tem que relembrar isso. Por isso que eu estou aqui usando a palavra do Jorge Goethe, né? Tem boas expectativas. Exato. Problemas todo mundo tem no dia a dia, né? E eu penso que hoje nós temos... Nada não der flores, por exemplo. Hoje nós temos uma administração pública que é muito pesada. Muito pesada. Muito pesada. Assim, não tem na rua aí profissionais que a média salarial da prefeitura está acima de qualquer média do dia a dia. Então, a gente tem que começar a rediscutir isso, porque alguém vai pagar essa conta. Preparar a cidade para o investimento, que é o empresário que gera emprego entra. Você tocou num ponto importante. Se é possível fazer a dragagem acima do rio, né, do porto, que vai gerar emprego, por que a cidade não compra essa ideia? É isso aí. Nós estamos terminando, assim que terminarmos o estudo, logicamente que nós vamos compartilhar com os setores aqui do município, a própria autoridade portuária, a prefeitura de Itajaí, porque não é uma luta do governador Jorginho Mello, é uma luta de todos nós. Tu lembras como Ilhotas nós já fazia essa crítica boba, né? Ilhota é a cidade da calcinha, tu lembra disso? Sim. Vinha o prefeito, o Betinho do Betinho. O Betinho vinha visitar na televisão, trazia um pacote de calcinha, a gente brincava, ria. Cara, o que tá hoje que atraiu de empresa, de indústria, e naquela região ali, o que mais tem é e-commerce. Sabia disso? Não? E-commerce está tudo por ali, isso é fundamental. Mas isso, Robson, você tem essa tarefa e outras pessoas, vocês que estão na liderança, despontando aí, de mostrar essa juventude que eles têm que participar e começar a construir as coisas do bom do dia a dia, né? Nunca perder o senso crítico, né, Denise? Não se pode. A crítica é importante, tem que ser feita. Eu não sei. Mais uma crítica com responsabilidade. Eu não sei como é que nem sei, também não sei, não tem bola de cristal, mas alguém vai assumir depois do prefeito Ivonei Morastone, que ele não pode ser candidato à reeleição. Mas eu, sinceramente, não sei como é que vai fazer para pagar as contas. Né? Porque a gente sabe, tu já mostrou aqui, vai diminuir a arrecadação e como é que vai pagar as contas? E alguém vai ter que pagar as contas, a cidade não pode pagar, isso. E qualquer planejamento que nós fizermos agora, a gente tem que ser franco, é um planejamento para o resultado a médio e longo prazo. Nada é pronto, né? Agora... Nós não vamos atrair, por exemplo... Denise, tu sabes que eu conversava com o Clevo, secretário da Fazenda, recentemente,
Ele disse assim, ó, os 2 melhores negócios que tem para Santa Catarina. 2 negócios bons, que traz retorno rápido. É terminal de combustível e montadora. Mas para atrair uma montadora, um terminal de combustível, por exemplo, o terminal de combustível que está previsto para instalar em Itajaí, é para iniciar as operações lá em 2025. Então vai trazer impacto para a cidade mesmo lá em 2026, 2027. Então, mas impacto positivo. Impacto positivo do ponto de vista econômico e financeiro. Uma montadora também, quando veio a BMW para Araquari, para Santa Catarina, foi um trabalho de longos anos. Então, qualquer iniciativa que tu fizer agora, tu vai colher a médio e longo prazo. O que tu vai precisar fazer é ajustes fiscais para que a cidade possa respirar. Ô Robson, eu te agradeço por tu ter vindo aqui. Eu sei que tu saísse correndo lá da Secretaria do Estado, tu está em Florianópolis para vir aqui. Muito obrigado de coração mesmo. A pergunta que eu lhe faço é uma pergunta muito simples, né? Não sei se tu vai responder ou não. Já passou pela tua cabeça. Às vezes não passa pela cabeça da pessoa, né? 2024 está aí. Como é que vai ser a política de Itajaí em 2024, na tua avaliação? Denísio, nós precisamos construir, nós precisamos pensar no futuro da cidade de Itajaí, nós precisamos unir forças. Eu digo que eu sou pré-candidato a prefeito desde o dia que saiu a apuração oficial naquela eleição de 2020. Nós fizemos juntos quase 47 mil votos. Foi uma construção política, né? Que uniu diversos setores da sociedade. Eu digo que se fosse eleição americana, talvez eu tivesse ganho, porque se eu não me engano, eu ganhei mais bairros do que o Volney. Só que nos bairros que ele ganhou de mim, a diferença foi muito grande. Mas assim, a nossa pré-campanha, a discussão da cidade, ela começou já em 2020. Como falei para ti no início do nosso programa, faltou planejamento. Eu não tive tempo para me programar, para me planejar, para disputar uma eleição. E a eleição é um negócio muito pesado. Né? Uma eleição é um negócio muito pesado, uma eleição em Itajaí geralmente são muito judicializada. Então, nós precisamos construir. Isso que eu tenho feito, Denísio, em praticamente todos os bairros da cidade, participar de reuniões com líderes comunitários, com lideranças políticas, tentando construir e ouvir. Né? Essa semana, eu não sei quando é que vai ser divulgado o nosso programa, mas essa semana eu tive reunião com agentes de atividade de educação, com agentes comunitários, com líderes comunitários, reunião com os agentes de saúde. Então, a gente tem discutido a cidade com todos os segmentos, né? E deixado bem claro os números da cidade. Essa tem que ser uma discussão de toda a cidade. Que Itajaí vive um momento difícil, mas Itajaí é um povo trabalhador e um povo que já superou muitos desafios. Nós já superamos enchentes que levaram praticamente bens materiais de praticamente 90% dos itajaienses em determinado momento. E a gente precisa construir esse futuro juntos. Né? Eu me coloco à disposição como pré-candidato a prefeito, mas, Denísio, eu digo que eu não gosto de fazer imposição, eu gosto de conquistar. Né? Eu quero ser candidato a prefeito, busco ser candidato a prefeito, mas conquistando, dialogando e construindo o nosso nome com outras lideranças. Obrigado, viu, Robson? Muito obrigado. Alguma pergunta, não? Tem, mas aí o Santarém não quer que eu faça mais pergunta aqui. Santarém agora... tu estava na TVB, fazia... Tô lá ainda. Tu tá ainda? Zé Carlos não te mandou? Não, tô trabalhando lá ainda e tal. Só que esse ano tô meio cansado, né? A idade vai chegando, né? Também. Um abraço. Esse dia eu vi uma foto tua no comício do Arnaldo Schmidt, cara. Tem, Cara, Itajaí, falasse agora em prefeito, Itajaí sempre teve sorte, de coração. Desde o Amilcar que eu acompanho a política, Itajaí sempre teve bons prefeitos, sabe? Assim, Amilcar foi um bom prefeito para a cidade. O Arnaldo, sou suspeito que eu sou amigo dele. Sim. O Macanhã, toda a parte de organização da prefeitura foi o Macanhã que fez, né? O Arnaldo depois abriu com essa questão do porto. O Zandir é suspeito, né? Então, e o Vonei também está assim, Itajaí cresceu muito, né? Denísio, assim, eu comecei a me interessar pela política, não sei se nós já superamos o tempo aí. Não, aqui quem manda é nós. Uma historinha rápida. Eu gostava muito de ir nos comícios do Arnaldo Schmidt, que naquela época era muito comum, comício, né? Coisa que hoje não existe mais, mas na época... O dom da oratória, né? O dom da oratória é importante. E a minha mãe, ela era eleitora do Arnaldo Schmidt. Meu pai não, meu pai era mais do... Teu pai sempre foi cola branca, né? Meu pai cola mais, branca. E eu gostava de ver o Arnaldo Schmidt falar. Na oratória. A oratória dele e tal. E tem alguns episódios bacanas. Aliás, para quem está aí em casa... Tem algumas histórias... Aliás, para quem está aí, tem uma professora agora, a professora Eliana, né? Cadê aqui o contato da Eliana? Eliana, ela dá aula de oratória. Tem muita gente que vai ser candidato aí, a vereadora que não sabe que o candidato que fala menos, nós vamos expulsar da política. Menos, eu acho. Não pode ser assim. Então tem a professora Eliana, eu tenho aqui o contato dela. Onde é que está o contato dela aqui, ó? Para as pessoas que querem saber falar. Você tem que aprender a falar, né? No dia a dia. Está aqui o contato da Eliana, aqui, ó. Eliana, professora Eliana Camargo. Está aqui, ó. Ela dá aula de oratória, né? Para quem quer ser candidato a vereadora de qualquer partido por aí, viu? O telefone dela é o 99
vamos fazer aqui um merchanzinho, de repente o pessoal aqui, ó, vem aqui, patrocina, 99961-6921. Mas tu falasse no Arnaldo, o Arnaldo era uma escola de administração e também de oratória. Isso é importante, assim, pegar isso. Então, se a gente pudesse pegar um pouquinho de cada um e construir, mas isso, infelizmente, não dá. Então, a gente tem que fazer o nosso próprio nome. Mas agora também essa gurizada que está aí, ela está participando, né, cara? Hoje em dia, essa vida na rede, na internet, no tem computador... Tem bons nomes, né, Denise? Tu falou isso, surgiram bons nomes na política de Itajaí. A gente precisa reconhecer. Então, veio gente boa, nós temos... Mas eu acho que o perfil que exige é o conciliador. Isso. Conciliar com a cidade. É isso aí. O pessoal de conciliar com os bairros, o pessoal das empresas. Porque quando voltar o container, aquela história, o caminho de container na frente da minha casa, hoje a gente está sentindo falta do caminho de container. Denise, não, é verdade. Só para concluir. Chegou a vez, agora apareceu. Eu fiz a faculdade, minha graduação, primeira graduação foi em 97 a 2000, né, Faculdade de Comércio Exterior. E na época nós fizemos um estudo sobre... O Fernando Henrique tinha feito a 8630, né, a Lei de Modernização dos Portos, e se discutia na época a privatização ou não, o arrendamento ou não do Porto de Itajaí. Na época, Denise, 90% da cidade era contra o arrendamento do porto. O que um prefeito, teoricamente, ia fazer? Já que a 90% não quer, eu não vou fazer. Acontece que a população não tinha as informações que o prefeito tinha, e o prefeito foi fazer o quê? Foi dialogar, foi conversar, foi discutir e conseguiu convencer as pessoas que era um modelo interessante. Para te quebrar uma barreira, tu tem que ir para o diálogo, fazer ponte, não construir muro. Tá, eu não gosto, mas por que tu não gosta? Todo mundo quer ser, todo mundo não tem preconceito de nada, preconceito, aliás, todo mundo tem o seu preconceito. Tu tens que fazer isso. E a cidade tem que abrir o diálogo. Por isso eu penso que a cidade precisa de conciliadores, de pessoas que sentem, conversem, que não olhem o salário do cara, a cor da pessoa, a religião, o credo, e nem a ideologia. Que essa história, desculpa assim, ó, essa história de ideologia, porque o Santarém é de esquerda, o fulano é de direita, que é nada, cara. Se a cidade vai bem, todo mundo aplaude. E isso não tenha dúvida. Se a cidade vai mal, a gente vai arrumar vários culpados. Então a gente precisa de alguém conciliador. O Robson, olha, falando do Rubens agora, um abraço para o Rubens Angiolete, viu? Está nos assistindo também, um abraço, muito obrigado. Você e o Rubens são pré-candidatos a vereador prefeito pelo PL. Isso. Está dando briga, estão namorando bem, como é que está? Namoro? Tem que ser uma coisa sadia, tu viste que foi o Santarém que mandou, né? Esse é o Santarém, Tu viste? Eu disse que ele falou que foi ele que mandou, né? Tem uma discussão sadia, né? Tá legal, né? Aquele que estiver mais preparado, que tiver melhor condição, vai ser candidato, e é uma coisa natural, né? O partido não entra para perder. Mas o governador vai ter candidato a prefeito, Itajaí. Isso já está definido, né? O PL tem candidato a prefeito em 2024. Um abraço, Robson. Saúde para ti, tá? Pela primeira vez, né, Denise, aqui em Itajaí. O PL, porque antes era PR, tu lembra disso? Isso, PR. PR, era para ser o vice na época. Ela chegou a ser vice o Maurílio chegou a ser vice da Ana. Da Ana, pelo PL, né? Pelo antigo PR, né? Não, aí ele não foi, aí ele saiu, porque daí Não, foi sim, tá certo. Foi. Da Ana, exatamente. Depois que o PR passou PL e veio para o governo, né? Isso. Importante. Pessoas boas que estão lá construindo aí. Um abraço para todos. Né? Muito obrigado, viu, Robson? Obrigado, tá? Saúde, tá? Saúde pra Ou depois tu deixa lá no caixa o dinheiro do negócio ali, tá? O patrocínio. Tu viste que a pergunta foi ele que mandou fazer, né? Porra, cara, muito obrigado por estar conosco até agora. Muito obrigado mesmo. Se você puder, compartilha aqui toda a nossa programação do nosso canal 47SC. Aliás disso, obrigado a você também que está na Rádio Conceição. Um abraço a você que está em casa, no carro, também aí. Vai ao YouTube e procure a nossa programação, que é canal 47SC. Um abraço e até uma próxima oportunidade.